Essa canção reflete bem, não apenas o teor da nossa série de mensagens que começa hoje, a primeira do ano, mas reflete bem o teor do nosso tema para o ano inteiro, seja a luz. Precisamos refletir o brilho de Cristo nas nossas vidas, em todas as esferas da nossa existência, em tudo que a gente faz, onde a gente estiver. E esse é um grande desafio. E esse tema, gente, envolve um assunto que vai permear a nossa igreja de janeiro a dezembro desse ano de 2021. Nós queremos falar de discipulado. Nós queremos falar sobre o que é ser discípulo. Com quem esse discípulo precisa se parecer. E por que ele precisa resplandecer, por que ele precisa brilhar. Durante todo o ano, em todas as ações da igreja, nosso objetivo é isso. Mostrar o preço do discipulado, a relevância do discipulado e como a gente deve e pode ser melhores discípulos no chão da vida. Abrindo essa série, eu quero ler um texto muito conhecido, que às vezes a gente não presta muita atenção, que está no Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 6. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso de número 6. E abro a primeira mensagem da nossa série, conversando sobre esse tema. Seja uma pessoa que brilha no chão da vida. Verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Seja uma pessoa que brilha no chão da vida. Vamos orar? Vamos pedir para Deus falar conosco? Pai querido, muito obrigado, Deus, no primeiro domingo do ano, privilégio de compartilhar a Tua palavra ao coração dos meus irmãos que estão aqui no templo, ao coração dos meus irmãos que nos acompanham nessa transmissão online, de tantas pessoas que nos visitam hoje nessa transmissão, de visitantes que estão com a gente aqui pela primeira vez. Senhor, que bênção e que bom estar na companhia dessas pessoas reunidos em torno da Tua palavra. Pai querido, nós queremos aprender a como brilhar no chão da vida. Nos ensine através da Tua palavra, Senhor, a partir deste primeiro domingo, até o último domingo de dezembro de 2021. Sim, Pai, nós temos duas expectativas em relação a 2021. A primeira expectativa é que o Senhor está conosco em todos os dias deste ano, está e estará. A segunda expectativa é que a gente quer terminar este ano de um jeito melhor da forma como nós estamos começando. Talvez alguns de nós paramos de brilhar na vida. E a gente quer brilhar, Senhor, a gente quer voltar a brilhar. A gente quer voltar a brilhar refletindo Jesus de Nazaré na nossa vida, em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Bondosamente pedimos assim, no nome de Jesus, fale com a gente, Pai, nesta hora, fale com a gente. No nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Gente, preste muita atenção no versículo 4. O versículo 4 fala de que Jesus é a luz. Jesus é a luz que Deus envia ao mundo. E o versículo 9 diz que esse Deus que envia o seu Filho como luz para o mundo, tem a missão de que com a vinda da luz, todas as pessoas da humanidade sejam iluminadas. Todas as pessoas, ricos ou pobres, judeus e não judeus, todas as pessoas. Nós temos um Deus que é luz e que veio a este mundo com uma missão, segundo o versículo 9. Ele veio iluminar as nossas vidas, porque quando a luz chega, a escuridão desaparece. É por isso que essa metáfora, ela se identifica em Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, todos os cantos escuros da nossa alma são revelados. Somos iluminados pela presença da luz. E por que o nosso
tema deste ano é Seja Luz. E por que a primeira série é Seja Luz? Porque, gente, em Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus nos outorga uma missão. Em Mateus 5,14 ele diz que vocês, eu e vocês, nós, somos a luz do mundo. Eu e você representamos Cristo nessa tarefa de iluminar este mundo escuro que nós vivemos. Um mundo escuro que começou 2021 com desesperança, com notícia do aumento das pessoas infectadas, com o recorde de mortes sendo quebrados desde o início da pandemia. É um mundo escuro pela desesperança, é um mundo escuro pelo pessimismo. É este mundo escuro que Jesus nos torna representantes dele para iluminar, para trazer luz, para ser um sol nesses dias nublados de desesperança que nós estamos vivendo. Eu e você precisamos ser essa luz que brilha, que reflete a esperança, que para nós não é um sentimento. Esperança para nós é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Como as pessoas vão ter acesso à esperança que é Cristo, se na minha vida elas não conseguem ver isso sendo refletido? Nós temos uma missão que é uma missão muito complicada. E aí eu queria falar de uma pessoa, porque quando a gente fala de uma pessoa, parece que a gente exemplifica melhor quais são os nossos desafios. Como é que a gente consegue? Porque teve gente que conseguiu viver sendo luz, sendo pecadores como nós somos, mas sendo pessoas que desejaram muito estar na presença de Deus para iluminar a vida dos outros. E aí eu me valho desta palavra de hoje para falar a respeito do João Batista. Porque o versículo 6 diz que surgiu um homem chamado João. Eu estava falando hoje com a Rosângela que há 15 anos atrás, os nomes que as pessoas colocaram nos seus filhos eram sempre nomes mais sofisticados. Cauê, Cauã, e por aí vai, Yuri, nomes mais sofisticados. Porque a minha geração recebia nomes mais simples, José, João. Nós estamos voltando a esta geração, segundo uma pesquisa. Nós estamos voltando à geração das pessoas que estão escolhendo nomes mais simples para os seus filhos. João, por exemplo, tem sido um dos nomes preferidos. E eu gosto como o texto se refere à entrada de João Batista no mundo. Surgiu um homem chamado João. E esse homem, chamado João, ele foi um homem extraordinário porque ele brilhou no chão da vida. Ele foi um homem que, se eu tivesse tempo, eu leria Mateus capítulo 3 inteiro. Porque Mateus capítulo 3 fala dessas características marcantes que o João Batista tinha. O João Batista, por exemplo, ele revolucionou o mundo da culinária. Mateus capítulo 3 diz que ele seguia uma dieta rigorosa em proteínas e carboidratos, porque ele comia mel com gafanhoto. Olha que coisa linda, você que está querendo emagrecer em 2021, essa dieta é rica em proteína e carboidrato, gafanhoto com mel silvestre. Ele foi uma pessoa que ele comia isso. E as pessoas olhavam o João Batista e falavam, rapaz, o que está acontecendo? Ele revolucionou o mundo da culinária. Mateus capítulo 3 diz que ele revolucionou o mundo da moda, porque ele andava com roupas que eram feitas com pele de camelo, e ele tinha um cabelo longo e comprido, e uma barba comprida. Isso dava para ele um visual exótico de um profeta do Antigo Testamento. Para nós que gostamos de pregar, ele revolucionou o mundo da homilética, porque é o João Batista que introduz essa questão de colocar divisão no sermão, pontos. Ele pregava um sermão que tinha 2 pontos. Primeiro ponto, arrependam-se. Segundo ponto, Cristo, o Rei, está chegando. A gente aprendeu a pregar com o João Batista. Mas esse homem que revolucionou tantas áreas, ele revolucionou o mundo que ele viveu, porque ele pregou uma mensagem na Palestina, uma mensagem que as pessoas precisariam se arrepender e crer
em Jesus de Nazaré, o Messias. Esta mensagem fez com que soldados romanos se convertessem, judeus ortodoxos se convertessem. Este homem, João Batista, ele era uma testemunha da luz, segundo o versículo 7 que nós lemos, e ele brilhou no chão da vida. Pensando na vida de João Batista, eu quero pensar com você nesta noite, neste homem que não fez nenhum milagre, não expulsou nenhum demônio. A tradição diz que ele era primo de Jesus. A gente não pode afirmar isso categoricamente, a gente pode afirmar categoricamente que ele era parente de Jesus. Ele nunca se valeu desse título de ser parente de Jesus para se aparecer. Ele morre, é decapitado, a mando do governador Herodes Antipas, mas esse homem marcante brilhou no chão da vida. E olhando para a vida do João Batista, existem 3 requisitos que a gente precisa buscar para nos tornarmos pessoas que brilham também no chão da vida. Eu quero compartilhar esses 3 requisitos. O primeiro deles é esse daqui: descobrir o seu papel no mundo e desempenhá-lo bem. Descobrir o seu papel no mundo e desempenhá-lo bem. O João Batista, ele tinha a real consciência de quem ele era. O João sabia quem ele era, sabia qual era o seu lugar no mundo, sabia qual era a sua vocação, sabia qual era o seu papel, e ele desempenhou isso de maneira brilhante, porque ele sabia quem ele era. Num mundo como o nosso, em que as pessoas não sabem quem são, e a gente vive na vida, assumindo papéis que não são os nossos, e que muitas vezes nos comportamos como vítimas da nossa história e não como protagonistas dela. João Batista é uma voz que a gente precisa escutar. Para você entender, João Batista ele é o primeiro profeta do Novo Testamento. Há um período de 400 anos que separa o último profeta da Bíblia do Antigo Testamento a João Batista. Na teologia a gente chama isso de período interbíblico ou os anos do silêncio. 400 anos Deus deixou de falar através da boca de um profeta. Não havia mais um Isaías, não havia mais um Ezequiel, não havia mais um Jeremias. 400 anos de silêncio. Aí Deus levanta um homem que começa a pregar desse jeitão que eu falei, comendo mel com gafanhoto, se vestindo com pele de camelo, barba comprida, cabelo comprido, pregando uma mensagem de arrependimento, que as pessoas deviam se converter, que precisariam entregar suas vidas para que Deus as abençoasse, porque o reino de Deus era chegado. Esse homem começou a revolucionar esse tempo em que ele está vivendo, com a sua mensagem, com o seu jeito de encarnar essa mensagem que ele prega na vida. E as pessoas começam a ficar impressionadas. Versículo de número 22, olhe na sua Bíblia, os judeus começam a acreditar que o João Batista é o Messias. E vão perguntar para ele: João, quem é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? E olha a resposta do João Batista no versículo 23. Eu não sou. Eu sou a voz dele. Mas eu não sou ele. Eu não sou o Messias, eu sou a voz que prepara o caminho para o Messias chegar. Eu sou a pessoa que eu vim estender o tapete vermelho para o rei passar, mas eu não sou o rei. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Versículo 7, ele sabe que ele é uma testemunha da luz. Ele veio para testemunhar da luz, mas ele não é a luz. E o que é legal em João Batista é que ele reconhece isso. Ele reconhece que não é o Messias, ele reconhece que não é aquela pessoa que eles estão imaginando, o povo está imaginando que ele seja, e ele está feliz, porque ele descobriu o seu papel no mundo, ele descobriu a sua missão, e ele desempenha a sua missão com muita alegria. Sabe, gente, nós precisamos aprender a descobrir o nosso papel no mundo, e desempenhar esse nosso papel da melhor maneira possível.
A gente precisa descobrir a nossa vocação e desempenhar a nossa vocação com a maior alegria do mundo, com a maior humildade do mundo. O João Batista, ele é importante, mas ele não se desfaz de ninguém. Ele não fica falando, eu sou parente do homem aí, vocês me respeitam aí. Ele não dá carteirada como se faz aqui no Brasil. Você sabe com quem você está falando? Ele é alguém que desempenha a sua missão e ele tem humildade. Ele não pisa nas pessoas. Por um outro lado, alguns de nós achamos que a nossa missão é muito pequena. Mas eu não canto bem, mas eu não prego bem, mas eu não trabalho naquela empresa X, Y, Z, eu não estudei na USP. Mas você tem uma missão, e a missão que você tem é importante. E Deus quer usar você na sua missão. Ele não quer usar mais nenhuma outra pessoa no seu lugar, Ele quer usar você, com o seu jeito. Para isso você tem que descobrir qual é essa missão. E quando a gente descobre o nosso lugar no mundo, quando a gente descobre a nossa vocação, a gente se entrega para essa vocação. A gente abraça essa nossa missão. E a gente faz de tudo para, através da nossa missão, testemunhar a respeito de Jesus. Gente, tudo gira em torno de Jesus na vida de um cristão. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Por isso, todos nós que vivemos, já não podemos viver mais para nós mesmos, precisamos viver para Deus, aquele que por nós se entregou na cruz, 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. É tudo sobre Jesus. Então, quando eu descubro o meu lugar no mundo, quando eu descubro a minha vocação, eu preciso usar isso, a minha missão, a minha vocação, para testemunhar da luz. Para as pessoas saberem que a esperança é uma pessoa, que essa pessoa é Jesus de Nazaré, e que ela pode ser vista na minha vida, ela pode ser vista no desempenho da minha missão. João Batista nos ensina que ele não é a luz, ele é a testemunha da luz, e ele se alegra em ser a melhor testemunha que ele pode ser, porque a sua missão no mundo é testemunhar que a luz chegou. Qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Para que você existe? Tudo isso tem a ver com Jesus, porque tudo gira em torno de Jesus na nossa vida. Tudo vira. Sim, eu sei que você pensa, você que está solteiro, em se casar. Eu sei que você pensa. Sim, é bênção se casar. Eu sei que você pensa em concluir uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado. Eu sei que você pode sonhar em viver fora do Brasil. Todos esses são projetos nobres, mas tudo gira em torno de Jesus. Como é que eu me caso e posso ser um marido que reflete o brilho de Jesus no meu casamento? Como é que eu posso ser um estudante que brilho no meio da minha escola e da faculdade? Como é que eu posso ser um profissional que vou testemunhar a respeito da luz no meu ambiente de trabalho? É tudo sobre Jesus. E quando a gente descobre isso que o João Batista descobriu, a nossa vida faz sentido. A gente vai dormir todos os dias com aquela sensação, puxa vida, de alguma forma eu contribuí para fazer o mundo de alguém melhor, desempenhando bem a minha missão no mundo. Sabe por quê? Porque um discípulo de Jesus, ele se preocupa em brilhar no chão da vida, refletindo Jesus. Segundo requisito importante, João capítulo 1, verso 9 diz isso, e o verso 29 e 30 também, se fortalecer na luz de Cristo, o sol da justiça. Se fortalecer na luz de Cristo, o sol da justiça. A gente só pode brilhar no chão da vida se a gente se fortalece em Jesus, que é o nosso sol da justiça. O João Batista era alguém que se fortalecia em Cristo, a luz do mundo. As pessoas perguntavam para ele, você é o Cristo, você é o Messias? Não. Eu sou amigo do noivo, eu conheço o noivo, eu sou a voz dele, mas eu não sou ele. Eu não sou ele. E aí os discípulos dele olham e veem Jesus, e João Batista aponta
ali está o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado do mundo. O João Batista não quer nada para ele aponta tudo para Jesus. Diz o texto que alguns discípulos de João abandonam João e passam a seguir Jesus. E o João está feliz por isso, porque ele sabe que ele tem comunhão com o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Lembre-se, o João Batista é familiar de Jesus. Nós aprendemos aqui o ano passado que os irmãos de Jesus, nenhum deles acreditava que Jesus era o Messias. João Batista acreditava. João Batista batiza Jesus. E quando ele vai batizar Jesus, ele olha para Jesus, mas Senhor, como eu vou te batizar? E Jesus convém que assim se cumpra. João, pode me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica tranquilo, fica leve e me batiza. E por que o João Batista tem essa reverência? Porque ele sabe que Jesus é o Messias. Porque ele tem comunhão com o Jesus que é o Messias. Sabe, gente, precisamos buscar a comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus a gente não brilha. Então, quando nós abrimos um culto, em que alguém dá um testemunho e diz assim, uma das minhas metas para este ano de 2021 é andar mais com Jesus, é aprender mais com Jesus. Esse é o segredo para a gente poder brilhar, apontar a esperança para a vida das pessoas. Esse é o segredo, se fortalecer na luz. Quando eu cheguei aqui para Mogi, eu conheci um médico, e gostei muito dele, o Dr. Enio, ele é cardiologista. Aí, uma vez por ano, eu passo, e ele me dá um monte de exames, e há 3 anos seguidos, eu estou sendo reprovado no quesito vitamina D. E eu sei que com a pandemia, esse ano, que eu peguei muito menos sol, eu sei que quando ele me ver de novo, em fevereiro, ele vai dizer, depois de conferir o meu exame de sangue, que meu nível de vitamina D está lá embaixo. Faltou andar e pegar mais sol. Por quê? Porque quanto mais a gente pega os raios solares, mais isso facilita a produção da vitamina D no nosso organismo. Jesus é o nosso sol, é o sol da justiça. Quanto mais longe andamos dele, menos chance a gente tem de brilhar. Quanto mais distantes andamos da luz, menos chance nós temos de influenciar positivamente a vida de alguém. A gente precisa andar na luz, a gente precisa se fortalecer na luz. Em 2021, meu irmão, minha irmã, façam um projeto de você aproveitar todas as oportunidades que você vai ter na Igreja Batista em César de Souza, de andar mais perto de Jesus, na comunhão com Ele. Seja um aluno mais comprometido da escola bíblica dominical. Seja uma pessoa mais presente nas atividades da igreja, sejam virtualmente ou presencialmente. Seja alguém mais plugado em querer possuir uma vitamina que não pode faltar na nossa vida. Eu lembro da minha professora de criança que me ensinou uma musiquinha que eu não sei cantar, que era a vitamina BO, Bíblia e oração. Sem essa vitamina BO, Bíblia e oração, a gente não brilha. A gente não resiste às provações. A gente não resiste às tentações. Quanto mais longe andarmos do sol da justiça, que é Jesus, quanto menos comunhão tivermos com Ele, nós vamos andar na escuridão. Nós não vamos iluminar a escuridão dos outros, porque estaremos na escuridão. 2021 nós temos aí 322 dias ainda, para a gente ter mais comunhão com o Eterno, para a gente ter mais sustância andando com o Eterno. E o meu desafio é que você se preocupe em fazer disso um plano para a sua vida, porque a nossa vida tudo precisa girar em torno de Jesus. Dos planos que você tem para 2021, coloque esse, se fortalecer
diariamente na presença do sol da justiça. Finalmente, terceiro requisito para a gente brilhar no chão da vida: busque intencionalmente ser sol nos dias nublados de alguém. Busque intencionalmente ser sol nos dias nublados de alguém. João Batista, ele era um representante da luz de Cristo, diz aí o verso 8 para nós de maneira muito clara. Mateus 5,14 diz que eu e você, nós somos a luz do mundo, nós somos os representantes de Cristo, no chão da vida para brilhar. A nossa missão é brilhar no chão da vida, para iluminar a vida das pessoas, para que elas possam viver dias mais luminosos, para que elas saiam da escuridão, de uma vida de pecado, de uma vida de desesperança e pessimismo. A gente precisa ajudar nesse processo. A gente precisa brilhar na vida dessas pessoas. A gente precisa fazer a diferença anunciando, no segundo versículo 9, que a luz que dissipa as trevas já chegou, é Cristo. Que Cristo pode dar para qualquer pessoa que nele crê a oportunidade de viver uma vida luminosa, brilhante, radiante. A gente precisa falar do amor de Jesus. Sabe, irmãos, eu quero me dirigir para você que é cristão, que me acompanha nessa transmissão online, que me acompanha aqui no templo. Se você é cristão, com muito carinho, ouça o que eu quero dizer para você. Não seja um crente chato. Não seja um crente desagradável. Não seja um crente que encontra alguém que está num dia ensolarado e porque você é chato, você transforma o dia ensolarado do outro num dia nublado, porque você é desagradável, porque você tem sempre uma palavra ruim. No pior momento que a pessoa está, você consegue deixá-la pior. Você tem uma palavra ruim. Você é chato. Você só sabe falar de condenação. Você só sabe emitir juízo de valor a respeito de problemas que você não sabe por que começou na vida do outro. E quando a gente vive a vida sendo chato, enfadonho, desagradável, nós tornamos os dias ensolarados dos outros em dias nublados. Mas um discípulo de Jesus de Nazaré é um discípulo que olha para Colossenses capítulo 4 e verso 6, porque Colossenses 4, 6 diz o seguinte: sejam todas as palavras da sua boca agradáveis e temperadas com sal, que produzam edificação e que dê para você a sustentação necessária para você defender a razão da sua fé. Todas as suas palavras sejam agradáveis. E eu vou dizer mais. No mundo das redes sociais, a gente precisa interpretar esse versículo contextualizando. Sejam todas as palavras ditas por você ou escritas por você nas suas redes sociais, que elas sejam palavras temperadas com sal, que elas sejam agradáveis, que elas produzam edificação, que elas levem sol para os dias nublados das pessoas. Porque discípulo de Jesus de Nazaré não pode ser enfadonho, chato, desagradável, cruel. Gente que põe o outro para baixo, que fere, que machuca, que faz o outro sangrar. Sabe, gente, tome muito cuidado com um pecado que você mais condena no outro. Porque segundo a psicologia, a psicanálise, tudo que a gente tem muita ojeriza, talvez a gente cometa algo equivalente ou o mesmo pecado. Por isso, julgue menos, avalie menos. Não queira pegar procuração para ser promotor de acusação de ninguém. Palavras temperadas com sal. Palavras agradáveis, palavras que apontem para Jesus, a luz do mundo. Esse é o nosso desafio.
Esse é o nosso desafio. Alguns de nós estamos nos perdendo no testemunho por causa das nossas palavras. Estamos sempre condenando, sempre de mau humor, sempre pessimistas, sempre cheio de palavras acusatórias. A gente não se parece muito com o discípulo de Jesus. Jesus ele foi jantar várias vezes na casa de fariseus e foi muito criticado por isso. Ele foi na casa do Zaqueu, que era ladrão, foi muito criticado por isso. E a maneira como Jesus se posiciona com todas as pessoas, com firmeza, com palavras assertivas, mas temperadas com sal, o fazia uma pessoa inigualável, incomparável. Jesus era acusado de ser amigo de pecadores. Talvez porque ele soubesse fazer isso melhor do que ninguém. Firmeza, de dizer para a mulher adúltera, vai, não peques mais. Mas ao mesmo tempo o acolhimento. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, filha. Vá, mude de vida. A gente precisa aprender com Jesus. A sermos pessoas que, quando encontram gente vivendo dias nublados, a gente chega trazendo o sol da justiça, o sol da esperança, o sol que abraça e diz assim, olha, eu não concordo do jeito que você vive, mas eu quero dizer para você que eu quero te ajudar, que eu estou junto com você, vamos sair desse lamaçal. Muda, né? Diferente as coisas. Nós precisamos aprender isso, gente. Eu acho que a gente precisa aprender a se preocupar muito mais com o testemunho que a gente dá com a nossa vida do que com as nossas palavras. São Francisco de Assis já dizia, prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Gente que vive uma vida assim, é gente que vive uma vida bonita. É gente que é um sol para gente que vive dias nublados. O crente de hoje, especialmente o crente da rede social, é um crente chato, cruel, intolerante, absolutamente divorciado de palavras temperadas com sal, e que por conta disso não se parece nada com Jesus. Você conhece uma pessoa terapêutica? Uma pessoa que traz palavras curadoras? Uma pessoa, inclusive, quando você está vivendo algum problema, e que você vai falar com ela, ela não passa a mão na cabeça, mas ela sabe como falar. Essa pessoa é um sol que brilha na vida de gente que está vivendo dias nublados. E aponta esperança. Que não se acha melhor do que ninguém. Que não se acha no direito de pisar no outro. Porque sabe que é pecador também. Esse é o nosso desafio se nós queremos brilhar no chão da vida. Parar de ser gente chata e desagradável. Parar de ser gente enfadonha. Gente que só acusa. Pode ser pessoas que têm um olhar de misericórdia, de compaixão. E que sempre tudo aponte para Jesus. Aponte para Jesus. Essa semana, pessoas da igreja e fora da igreja, não crentes, me procuraram para falar como lidar com parentes que são homossexuais. E essa é uma dificuldade de tantas pessoas. E a minha palavra é sempre mostrar como é que Jesus se comportaria. Como é que Jesus agiria no nosso lugar? Porque Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. A gente interpreta a Bíblia a partir de Jesus. E aí a gente vê um Jesus que se manifesta com amor, acolhimento e firmeza, com equilíbrio. A gente não pode perder o equilíbrio. Jesus é o nosso norte. Jesus é a nossa direção.
Como é que eu termino essa palavra? Eu termino dizendo para você que de tantos desejos que Deus tem para nós, discípulos de Jesus da IBCS, eu tenho certeza qual é. Eu tenho certeza absoluta. Jesus deseja que nós sejamos pessoas que brilhem no chão da vida. Porque Mateus 5,14 diz isso para mim e para você. Ele quer que a gente brilhe. A gente só brilha quando a gente descobre o nosso lugar no mundo, a nossa vocação, e a abraça com humildade. A gente só brilha quando a gente se fortalece diante do sol da justiça. A gente só brilha, gente, quando nós pedimos para Deus nos tornar um pequeno sol nos dias nublados da vida de alguém que vive nesses tempos tão difíceis como o início de 2021. E aí, eu queria que você voltasse o seu olhar para o versículo de número 6, João 1,6. Está com a sua Bíblia aí? Vou pedir para você ficar em pé e abrir a sua Bíblia em João 1,6, se você fechou. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Fique em pé, pode ficar em pé. Eu vou pedir para você, em vez de João, ler o seu nome. Então, se você é uma mulher, se você é a Vanice, surgiu uma mulher enviada por Deus chamada Vanice. Troque o João pelo seu nome. Dá para você ler mentalmente aí o versículo 6? Agora bem alto, no 3, quando eu falar 3, eu queria que você lesse esse versículo bem alto com o seu nome. 1, 2, 3. Surgiu... Meu desejo é que amanhã, segunda-feira, no primeiro dia útil do ano, quando você chegar no trabalho, e as pessoas começarem a falar com você da desesperança do Covid-19, do medo de viver, da incerteza de existir, quando reclamarem para você que é segunda-feira, que tudo começou de novo, quando você pegar aquela pessoa pessimista que diz que nada muda, é só trocar um número na folhinha, é tudo a mesma coisa, sai ano, entra ano, se lembre que Deus colocou você na vida dessa pessoa, para você brilhar na vida dela, para você testemunhar da luz, que é Cristo, que pode iluminar a escuridão dos caminhos dela, como iluminou a nossa e tem iluminado. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos estimule ao longo deste ano, Pai, através de cada palavra pregada deste púlpito, pelos nossos pastores, pelos nossos seminaristas, que o Senhor nos estimule a sermos um discípulo de Jesus, comprometidos em brilhar no chão da vida, para apontar que a luz de Cristo pode iluminar a escuridão da vida humana. Pai querido, amanhã na segunda-feira, quando a gente estiver rodeado, Pai, nas nossas atividades comuns, semanais, de um início de ano, que a gente se lembre dessa palavra, que assim como o Senhor enviou o João Batista para brilhar no chão da vida, que a gente se lembre que o Senhor nos enviou para brilhar onde nós estivermos, Senhor. Pai querido, perdoa se a gente parou de brilhar, mas agora, Senhor, nós estamos com um coração cheio de esperança, de desejo, de voltar a brilhar em 2021, nos abençoa, Senhor, nos abençoa, pega na nossa mão, Pai, e que fortalecidos na luz de Cristo, no sol da justiça, a gente brilhe, Senhor, a gente brilhe para a glória do nome de Jesus. Pai querido, levanta nesta comunidade, e entre as pessoas que nos dão a alegria da companhia agora, nessa transmissão online, ou que terão acesso a essa pregação durante a semana, que o Senhor levante discípulos
que brilhem no chão da vida, para a glória do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém.